Amém? Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, Pai, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito nos ministre a palavra do Senhor. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua morte e ressurreição, que nos deu vida eterna, não por nós mesmos, não pelo que fazemos aqui por Ti. Na verdade, o que fazemos é prestar culto ao Senhor, buscar ser os servos que o Senhor espera de nós. Mas sabemos, Pai, que assim como vigia a sentinela, é em vão o cuidado do dono da casa. Assim também em nossas vidas, ó Deus, por mais que possamos saber, aprender e trabalhar na Tua obra, é em vão se o Senhor não nos abençoar, não nos dirigir, não nos colocar limite e não nos direcionar a Ti mesmo. É em vão tudo isso, mas nós te agradecemos porque foi o grande amor de Jesus que tornou tudo isso possível, que nós podemos Te cultuar, Te bendizer, que podemos buscar ao Senhor mesmo nas nossas dificuldades. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine novamente, nos direcione cada qual na sua necessidade, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor está em Hebreus 4:12. Livro de Hebreus 4:12. E o título da mensagem é Palavra Cortante. Apesar do título ser incisivo, por assim dizer, e tudo que nos lembra cortante é algo afiado, algo, entre aspas, que machuca, na verdade, muitas vezes Deus não age assim. Ele age como quem quer direcionar. Amém? Como quem quer nos conduzir e nos limitar. A palavra muitas vezes nos dá também uma direção, uma condição para que a gente possa não errar o caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler? Hebreus 4:12, na minha versão NAA, Nova Atualizada Almeida, diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Pode se sentar, amada igreja. Espada. A palavra de Deus é espada. E mais uma vez, é muito fácil a gente lembrar de espada como ato de guerra, como algo que machuca, como algo que nos fustiga, que nos incomoda. Não, livre-se desse pensamento, por favor. Tente se livrar desse pensamento. Pelo menos, humildemente falando, é o que me parece. Eu já fui militar. Então, é claro, já enfrentei muitas guerras. Ou melhor, já enfrentei muitas batalhas na guerra da vida. Como todos vocês também. Apesar de não todos serem militares, também enfrentaram muitas coisas. E outra, em muitas empresas também, onde você trabalha, existem regras, como no militarismo, a quais você tem que obedecer. Não deixa de ser uma guerra, porque muitas vezes as regras não são justas, não são coordenadas, não são direitas. No entanto, você se submete àquilo não porque você quer errar, mas porque você entende que algo pode ser melhorado quando você trabalha naquele ambiente. Amém? Então a espada aqui, ela vem do latim, quer dizer espata, e no grego quer dizer spate, ou sparou. Pelo menos é o que os dicionários me trouxeram. E na verdade a espada significa espátula de madeira. A palavra espada vem de espátula, algo que raspa, algo que aperta, era algo que o tecelão usava para o tecido. Não me pergunta como é isso, não me explicaram mais que isso, eu não me atrevi a pesquisar isso, porque a intenção não é pesquisar o significado tão profundo disso, só entender de onde vem a palavra. É interessante a gente ver como que as culturas usam as palavras e as aplicam conforme as suas necessidades e entendimento. Mas espada vem de espata, que quer dizer espátula. Antigamente ninguém guerreava ou não queria guerrear, mas mais tarde essa espátula não foi usada somente para o tecelão trabalhar ali. Ela foi usada para se defender contra o ataque de inimigos. E daí, de madeira, ela passou a metal. E de metal, ela se tornou uma lâmina. E aí, ela se chamou espada. Não há como negar isso, né?
É interessante que a espada aqui é uma simbologia na Bíblia que representa a palavra de Deus, que vem colocar limite. Em Apocalipse 19:15, ele diz assim sobre Jesus, que vem num cavalo branco, né, com olhos de fogo e uma espada que sai da sua boca. 19:15, ele diz assim: e da sua boca sai aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas também em Efésios, ao mesmo tempo, essa espada é usada ao nosso favor. Lá na armadura de Deus, onde Paulo explica em Efésios, um dos principais versículos 6:17 diz assim, 6:17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus usou muito bem essa espada contra o inimigo, não é verdade? Quando tentou no deserto. Ele disse por 3 vezes, está escrito, está escrito, está escrito. Ele se defendeu. Ele mesmo era a própria espada. Mas na condição humana, ele se abrigou na espada, na palavra de Deus. E entendendo, né, essa questão da simbologia da espada, uma das principais histórias que a Bíblia traz, e que, se você já ouviu, seria interessante a gente recordar um pouco, né? Salomão usou desse artifício para resolver uma questão muito difícil lá em 1 Reis. Quando 2 mulheres que moravam juntas, né, engravidaram, só que uma delas, numa noite dormindo, rolou sobre o seu filho e o matou. Ela astutamente na noite trocou o filho morto pelo filho da sua colega vivo. E quando a sua colega vivo acordou de manhã para dar de mamar a esse filho, ele estava morto. E ela percebeu e falou: peraí, mas esse não é meu filho. Meu filho é o que está com ela. E assim se apresentaram ao rei Salomão, o qual ela alegava: estávamos dormindo nós duas, de manhã acordei e meu filho era morto. Só que não era meu filho, era dela. E a outra dizia: não, é seu filho sim. Né? O meu está vivo aqui. E Salomão, não havia testemunhas, eram só as duas. E agora para resolver essa questão? Há uma palavra de uma contra a outra. Ele falou: traga minha espada. E o súdito trouxe a espada, ele colocou a espada e disse: cortemos a criança ao meio, e assim cada um ficará com uma metade. E a mãe verdadeira, tomada pelo instinto de mãe, no seu amor de mãe, falou: não, rei, por favor, deixe com a outra, deixe com ela a criança. Ela abria a mão. E a outra dizia: nem para mim, nem para ti, cada um levará a sua metade. Uau! Como há pessoas implacáveis na vida, como também muitas vezes fomos implacáveis nas nossas decisões. Como muitas vezes, ou algumas vezes, não sei, também não abrimos mão da nossa razão. E o rei falou: entregue a criança a esta mulher que abriu a mão. É dela o filho. Oh, que maravilha! Como essa espada é maravilhosa. Agora ela já não tem o tom de quem corta, de quem mata, ou de quem castiga, ou de quem pune, mas essa espada delimita justiça. Ela delimita amor. Ela demonstra quem está certo e quem está errado. A história é tão perfeita que poderia não ser verdade, não é verdade? Mas Salomão tinha pedido sabedoria a Deus, e Deus já o blindou logo de cara com uma questão que realmente, como você resolveria isso sem testemunhas, sem provas? Se você conhece o campo jurídico de hoje, como ele está sendo usurpado, não é verdade? Como ele está sendo castigado nas mãos de homens que têm autoridade e que não usam do direito, das regras, das leis de forma honesta. Mas a espada virá sobre eles se eles não se arrependerem. Quem somos nós para julgar? Mas não é só isso no campo jurídico. Com certeza no emprego onde você trabalha existem regras, existem delimitações, mas nem todos seguem. Por mais que se treine, não é, Daniel? Por mais que se treine, as pessoas falham.
Quando eu cheguei no bombeiro, assim, novinho, sem experiência nenhuma, eu olhei ali uma técnica de extrair a pessoa do carro. Eu tinha um fusquinha, eu cheguei e falei assim, vamos treinar? Por favor. Ah, sargento, mas a gente faz isso toda hora. Eu falei, então, mas eu também fiz poucas vezes no curso, eu preciso saber como que é, preciso ver a técnica de vocês, a experiência de vocês. Pela minha cara, vocês sabem o que aconteceu. Não estava tão bom quanto poderia ser. Eu parei e falei, o que está acontecendo? A gente não tem treinado, muitas ocorrências, não sei o quê. Eu falei, o quê? Vamos treinar isso aqui, pelo amor de Deus, eu vou comandar vocês. Se vocês não fizerem certo e vocês têm mais experiência, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou ganhar experiência? Eu dependo de vocês. Eu não comando sozinho. Não, tudo bem, vamos treinar. Por favor, me ajuda. Eu aprendi no curso a teoria, agora preciso aplicar a prática. E foi uma bênção. Quanto mais treinamos, chegávamos das ocorrências e a gente discutia, e aí? Pô, aquilo ficou bom, hein? Do jeito que o senhor falou, ficou bom. Ah, mas aquilo que você fez também, eu falei, ficou melhor do que o meu. Vamos aplicar daquela forma, técnica, porque vai ficar melhor. Nesse tipo de vítima tem que ser assim, tem que ser assado. E assim, nós delimitávamos e aplicávamos na prática aquilo que aprendíamos no treinamento. Isso é um treinamento, nós estamos aqui treinando. Nós conhecemos a história, nós já ouvimos várias vezes. Mas quando nós revemos ela, alguma coisa Deus mostra de diferente no nosso coração. Você vai entender, no final, por que eu estou colocando Hebreus 4,12 assim. Uma palavra tão conhecida, já sei que a palavra é assim, que ela divide ossos e medula, ela discerne os pensamentos do coração. Então, você sabe, mas você está permitindo que Deus faça isso mesmo? Só você pode responder. Eu já tive minha resposta. E Deus me mostrou. Presta atenção, filho. Glória a Deus. Vamos continuar. E assim, nessa história de Salomão, a gente vê como a espada pode ser usada não só para castigar, como está lá em Romano 13, né? Se você seguir a lei, você terá o louvor dela, mas se você transgredir a lei, não é à toa que a espada vem como fogo consumidor sobre você. Mas não é, eu nem coloquei essa referência aqui. Isso já é mais para quando Deus quer corrigir a gente. Mas aqui Deus quer orientar, Ele quer mostrar, se você seguir a minha palavra, se você buscar o meu entendimento, você vai entender a delimitação que eu estou dando para você, que vai ser diferente para ele, vai ser diferente para ela. Cada um tem uma delimitação dentro daquilo que eu proponho, porque cada servo, cada filho meu é diferente. Não obstante, os meus princípios seriam os mesmos. Então o rei Salomão, filho de Davi, é a tipologia de Jesus Cristo, que também é o nosso rei, e julgará todas as pessoas e todas as coisas na sua vinda. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu estava comentando isso com o irmão Ulisses, com a irmã Cidinha ontem, é interessante como a gente fica, né, as pessoas no meio evangélico dizem assim, né, não, porque eu vou chegar para Deus e vou chegar para Abraão, eu vou chegar para Adão, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, você não vai falar nada. Na verdade, a gente humaniza aquilo que vai fazer, quando na verdade não, diante da glória de Deus, você com o corpo glorificado, não haverá mais dúvida. Nada será dúvida, tudo será esclarecido. E será maravilhoso você ver e falar, meu Deus, como Deus cuidou da gente. Como Deus, em meio àquela dificuldade humana, Deus nos cuidou e nos protegeu e nos delimitou com a sua espada, que é a tua palavra. Glória a Deus por isso. Da mesma forma como o rei Salomão usou de uma espada literalmente para resolver aquele impasse entre as duas mães, também a palavra de Deus como espada quer penetrar em nós, em nosso íntimo, para trazer à tona algumas coisas que talvez por nós não estão sendo vistas, ao menos percebidas. O problema está no nosso coração, no coração enganoso. Nem sempre conseguimos enxergar o que está dentro de nós mesmos. Certa feita, Jesus conversando com os discípulos a respeito da impureza de comer certas coisas, na verdade ele estava repreendendo os fariseus, vocês colocam regras de homens que não estão na lei de Moisés, e colocam um peso grande sobre eles, sobre lavar as mãos e outras coisas. A impureza não está nas mãos, a impureza não está no externo, mas está no coração de vocês. É o que sai de vocês.
Mas Carlos, espera aí, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sim, mas o coração está decaído. O pecado ainda toma conta da carne e nos faz pensar coisas que não devíamos e às vezes reagirmos de forma que não queríamos. Não é assim que Paulo fala em Romanos 7? Aquilo que eu quero fazer, eu detesto. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas aquilo que eu detesto, eu tenho feito. Quem me salvará do corpo desta morte? Só o Senhor Jesus Cristo. Só a palavra de Deus. É incrível como nós temos a facilidade, como está em Mateus 7. Perdão. Mateus 7, isso mesmo, 3-5. De ver o cisco no olho dos irmãos. Mas não conseguimos ver a trave que está diante de nós. Nós temos uma facilidade de julgar situações, mesmo que a gente esteja aferindo no nosso coração o que é certo e o que é errado. Se não tomarmos cuidado, aquilo vira julgamento e a gente já condena no tribunal da nossa consciência situações e pessoas. Quer um exemplo? Ora pelos maus políticos, por aqueles que você sabidamente sabem que estão nas trevas e que não querem abrir mão das trevas. Você não tem vontade. Mas se você não pedir a Deus que quebrante seu coração para isso, como você vai interceder por um país para que ele viva melhor? Como você vai interceder pela classe médica, que tanto nos atende nos hospitais, muitas vezes de forma ruim, talvez por vezes por culpa deles, mas talvez por um sistema falido que não dá condições de trabalho? O que dizer da segurança pública? O que dizer da educação? É fácil condenar professores pelas ideologias? É fácil condenar os policiais pelas corrupções? Ai, caramba! Corrupção? Por que você falou corrupção? Ué, eu vivi isso 11 anos. Depois vivi mais 19 no bombeiro. E na advocacia? E no grupo executivo nas empresas? A corrupção não é o gênero inerente às profissões, é inerente ao homem. Existem bons profissionais em todas essas áreas que eu mencionei, políticos, médicos, advogados, policiais, executivos. Mas existem maus, porque o problema não está nas profissões, está no homem. É o homem que continua orgulhoso e continua recusando a Deus. Na verdade, não temos dificuldade de enxergar erros, e sim de enxergar os nossos erros. Enxergar erros é fácil, é muito fácil. Mas enxergar os nossos erros é mais difícil. Porque os erros dos outros enxergamos muito bem, mas os nossos nem tanto assim. Não foi assim com o rei Davi? Foi assim com o rei Davi. Sentenciou-se a si mesmo, sem perceber o que fazia. Quando o profeta Natan lhe contou uma história a respeito da injustiça, do pecado grave que um homem rico fez com um homem pobre, lançando mão da sua única ovelha para atender um visitante, quando ele tinha várias ovelhas em seu curral. E Davi foi claro, esse homem merece a morte. Ele acabou com a única fonte de vida que esse homem tinha para ele e para a família. Pois é, Davi, pois é, meu rei, este homem é o Senhor. E assim Natan não só disse isso, mas falou tudo que ele tinha feito com Urias, depois com Betseba, e sobre toda a maldição que ele trouxe para o reino e para o seu legado como rei. E Davi caiu em prantos, porque reconheceu. Isso é estupendo, né? Davi, num tremendo pecado em que nós nem sonhamos que pudéssemos cometer, será que não podemos mesmo? É tão fácil escorregar. É só a gente dar vazão para os pensamentos que Deus não quer que tenhamos a respeito da vida e das dificuldades da vida, em detrimento daquilo que Ele pode fazer para nos transformar. É uma linha tão tênue, uma linha tão difícil. O ser humano não é tão compreensivo com os outros como é consigo mesmo. Para os outros queremos uma sentença forte, mas para nós clamamos a misericórdia de Deus por mais um erro cometido. Ah, se não fossem as misericórdias de Deus renovadas todos os dias, eu já estaria perdido há muito tempo. Um dos problemas do ser humano é que ele não consegue reconhecer os seus erros, seus pecados, ou a gravidade, ou a dimensão, ou a seriedade deles.
Muitas vezes não estamos em pecado e temos consciência que não estamos em pecados, mas temos hábitos que porventura podem nos levar a nos afastar de Deus, ou temos hábitos, costumes ou maneira de viver que pode estar nos levando a nos afastar de Deus sem nos percebermos. E aí não dá para citar exemplos, porque depende do que você faz, o quanto você faz e o porquê que você faz, ou porquê você deixa de fazer. É como alguém que quer ter saúde sem fazer exercícios, ou ter saúde sem se alimentar direito. É impossível. Quando você é jovem, isso é mais fácil de deter, mas conforme os anos vão se passando, os desafios ficam mais difíceis. Assim também, quando nos convertemos, tivemos experiências muito fortes com o Senhor, porque éramos jovens espiritualmente, estávamos ávidos, sem vícios, sem bloqueios, sem medos, sem inseguranças como aquela de Pedro que caminhava sobre as águas, mas com o decorrer dos anos, apesar de ganharmos experiência com Deus e feeling, como dizer, né? Know-how na caminhada, ao mesmo tempo também criamos medo, porque os desafios vão aumentando. E parece que ficamos velhos espiritualmente, como estamos ficando velhos corporalmente. E aí ficamos com medo. Mas que exemplo maravilhoso! Deus chama Moisés com 80 anos. E aí muita gente fala, não, mas Moisés quando tinha 80 anos era como quem tem 40 agora. Que seja, com 40 anos você não tem 20. E o pique é diferente. Por mais que Moisés tivesse saúde, porque não comia nada industrializado e tinha uma saúde muito boa, porque comia da terra, era natural, não havia agrotóxico e tudo mais, isso é desculpa de quem está evitando a espada, que quer delimitar a sua vida para que você não se perca. Eu falo isso por mim. A gente faz isso de uma forma ou de outra, sem perceber. Amém? Mas tem uma palavra boa aqui. E agora? Como é que a gente escapa de nós mesmos? Como é que a gente consegue perceber o que Deus quer de nós? Como perceber que nós estamos desapercebidos? A palavra de Deus tem o poder de revelar o que está em nosso coração, o que necessita ser mudado. Assim como a espada revelou a verdade para o rei Salomão, diante da mentira de uma mulher e da verdade de outra, também a palavra de Deus faz o mesmo comigo e com você. Faz. Você sempre tem que acreditar que ela faz. Carlos, mas eu deixei de ir na igreja, mas eu parei. Ah, Carlos, mas eu desanimei. Puxa, eu estou... Então, é assim com o corpo também. Se você para de fazer musculação, pilates, correr, nadar, seja o que for, quanto mais você ficar parado, mais você vai piorar. Quanto mais você se movimentar, o corpo vai reagir. Ele vai chiar? Claro que vai. O corpo sempre chia, a carne sempre chia, ela sempre reclama, ela não quer, mas você não vai e faz. E não melhora? Com o espírito é a mesma coisa. Por mais que você tenha se condenado, e eu sou bom nisso, hein, comigo mesmo, no tribunal da consciência, pelos erros cometidos, não se detenha por isso. E acredite que o que Deus espera de você é que você marche. Como ele disse para o povo de Israel, quando escapou do Egito e estava no deserto. E agora, Senhor, o povo está aqui, vamos morrer, o exército está vindo, o mar está na nossa frente. E Deus falou, marcha, se mexe, faz a sua parte, porque eu sempre faço a minha. Aleluia. Como eu gosto dessa frase que Deus me disse uma vez num púlpito. E veio de momento assim. Quando você descobre como Deus faz, Ele muda o milagre. É tão gostoso ouvir os milagres que Deus faz na sua vida, Maria. Pá, pum, coisa simples assim. Pá. Por quê? Porque se coloca. Comete erros? Claro que comete, como todos nós cometemos, mas não obstante isso, quando você se coloca perante Deus, Pai, vamos tentar de novo, vamos lá, eu não consegui, mas eu vou tentar porque eu sei que o Senhor vai me ajudar e a coisa vai mudar. Fala, beleza, é isso que eu quero que você vá na minha força, não na tua, na força do teu braço você vai perecer. Não diga,
lá em Deuteronômio 30, por ali. Não diga, eu com meu braço consegui conquistar isso, mas diga, o Senhor que me deu força, me fez conseguir isso ou aquilo, porque é essa dependência que Deus quer que nós tenhamos de novo, talvez cada vez mais profunda, de uma forma que você não está percebendo, mas que Ele vai revelar, porque revelou para mim. Você vai saber no final. Por isso a importância do nosso coração. Provérbios 4:23 está dizendo assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia, adoro isso aí. Guarda o coração, guarda o coração. Guardar o coração na Bíblia é razão e emoção. A gente pensa que é só coração, tal. Não, é tudo que está ali, o sentimento bom, sentimento ruim, sentimento de revolta, sentimento de desânimo, mas sentimento de força, sentimento de vontade, sentimento de querer conquistar. Tudo que é de bom e de ruim está ali. Como é que você vai deixar esse solo do coração bom? É adubando com a palavra. Quando é influenciado pelo Espírito Santo, o coração está protegido. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Tá, claro, tá. Então, mas na hora do desespero, na hora da dor, na hora que você está no horror, primeira coisa que o inimigo fala é, você não vai aguentar, vai perder. Você pode fazer tudo pelos outros e por tudo, mas no final vou te levar. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Acabou. Eu sempre já ouvi assim, essas histórias assim, várias, né? No meio pentecostal, e que é verdade, né? O pastor estava ali ministrando sobre a vida possessa ali, tarará. O inimigo virou e falou para ele assim, você fez isso assim, assim. Aí ele continuou ministrando, você fez isso assim, assado. Tá bom. Fica quieto aí. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão por isso, por aquilo. Se houver mais algum pecado que eu tenha cometido, por favor, Pai, o Senhor sabe que eu não estou aqui por mim mesmo, eu estou pela palavra, eu sou teu servo, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Se Ele quiser me destruir, Ele vai destruir. Se Ele não quiser, é o Senhor que vai destruir Ele. Então, em nome de Jesus, sai. Pum, acabou. Você entendeu? Então por isso eu posso pecar e depois fazer a obra de Deus? Não. Deus tem pesos e medidas aí. Nele funcionou dessa forma, não quer dizer que vai funcionar sempre. Para que você também não tome isso como uma bengala, né? Usando a palavra, a palavra é espada, né? Bengala. Para você vir se apoiar nela e usar conforme você quer. Poxa, essa aí eu nunca falei, viu? Jesus é bom, né? É isso aí, filho. Minha espada não é bengala, não. É espada. Você entendeu? Senão a gente fica com medo. Você já pensou se Deus contar todo o plano que Ele vai usar na nossa vida até o final? Você fala, o quê? Vou passar por tudo isso? Estou fora. É assim, nós somos medrosos como ser humano. Quando a gente não tem segurança, a gente tem medo. É um instinto de sobrevivência. Mas com Deus não é assim. Deus fala, não, vai aqui, estuda a minha palavra, se prepara, se capacita, e eu vou fazer você andar sobre as águas. Não olha para os lados. Se olhar para os lados, você vai afundar mesmo. Porque a condição é humana, a sua percepção é humana, não é espiritual. É espiritual no momento em que eu manifesto o meu poder, o meu espírito e te conduzo. Mas fora disso, você é humano. Aí você vai padecer, você vai sofrer, você vai desistir. Porque o inimigo, a carne não quer servir a Deus. Você quer, como alma vivente, mas tua carne não quer. Precisamos da espada para delimitar. Precisamos da espada para orientar. Precisamos da espada para corrigir. Não é para te machucar, é para te ajudar. Assim como o professor, na aula de musculação, ou na faculdade, está dando aquele exercício difícil, desafio, difícil de resolver, tua mente está quase estourando, você não consegue, é o desafio. Ele não quer te machucar, ele quer te ensinar. O professor de musculação também não quer te machucar os nervos e os músculos, mas ele quer desatrofiar você, ele quer fazer você ficar mais elástico, mais forte, mais resistente. As pessoas olham para mim, às vezes falam, e aí, por que você faz tanto? Eu falo, porque eu quero ter resistência, eu não quero ter força. Eu já tive força quando era jovem, agora não adianta querer força. Eu preciso ter resistência, para que meu corpo não padeça, e eu atrapalhe a obra de Deus. É por isso que eu faço o que eu faço. Não é verdade? Glória a Deus por isso, estamos terminando.
E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como se convém. Mas o Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Essa é a grande força da espada que nós temos, que é a palavra de Deus. Você vai na sua força, no seu amor, na sua intenção, na sua humildade. Como é gostoso ver Luiz Gustavo e Heitor cantando ao Senhor. Eles saltam a voz, eles não estão preocupados. E são afinadinhos, né? Tem criança que não é tanto, porque não tem noção de controle de voz. Eles têm. E se eles não tivessem, você falava? Falava, mas não importa. É deles que vem o eterno e sincero louvor, porque eles não têm resistência. Eles simplesmente querem louvar a Deus, eles querem amar, eles verem os pais fazendo, eles querem imitar. Eu buscava Deus nas estrelas quando era criança, com 5, 6 anos, e perguntava aos meus pais, onde está Deus? Eu olhava as estrelas e ficava maravilhado. Deus está em todo lugar, filho. Deus está nos céus. Ah, tá. Eu perguntava, por que ele não aparece para mim? Com 13 anos eu li Apocalipse, fiquei desesperado. Fechei, não quis mais saber de Bíblia. Olha. Com 18 anos fui uma igreja batista, lá em Valinhos. Mas eu ia porque a menina era linda. E Deus falava, e ela explicava, e ela falava, e eu senti o amor de Deus. Mas minha carne falava mais alto. Não deu certo. E assim eu fui caminhando, buscando ser uma boa pessoa, mas sem a espada dizendo, sai para cá, senão aqui você vai cair no abismo. Sai para cá, senão isso aqui é abismo também. A espada quer nos delimitar, quer nos ajudar a ser fortes, a batalhar as batalhas contra as potestades, contra o mal, contra esse mundo tenebroso, contra o inimigo que quer a sua alma. Só que não pode tê-la porque Cristo a comprou com sangue eterno. João 16:13 é maravilhoso, João 14:26, mas aquele Consolador Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em João 16 diz, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. Esses versículos são a chave para que na hora da dúvida, na hora de que você está se culpando, na hora que você está desistindo, na hora em que você não quer negar a Cristo, mas também está com dificuldade de continuar, você olha e fala, Pai, então mostra para mim como que eu faço isso. Me ensina o que eu devo pensar, como eu devo agir. Não só na área da palavra de Deus, no seu trabalho, na faculdade, na sua vida com os pais, na sua vida com os filhos, na sua vida com seu chefe, na sua vida como administrador daqueles que está sob sua responsabilidade. Sobre a vida de qualquer ser humano, Deus é capaz de te ensinar tudo. Ele ortogou o Espírito Santo para isso. Portanto, deixando toda impureza, Tiago 1, 21, 22, para fechar. Deixando toda impureza e acúmulo de maldade, ou de malícia, algumas traduções, acolham com mansidão a palavra implantada. Temos que nos fazer como Luiz Gustavo e como Heitor, como Helena e como João. Temos que nos fazer como crianças que não têm maldade consciente, que pensam só em brincar, em se divertir, em curtir os pais, em receber dos pais o seu carinho, o seu amor. Assim também queremos receber do nosso Pai carinho e amor, mas também precisamos receber limites. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, a qual é espada para salvá-los, a qual o inimigo não tem direito ao seu sangue. Ele não os toca, porque o sangue do Cordeiro está no seu coração. Mas ele os tentará, ele os provará, ele colocará em situações em que você queira desistir, para que você negue a Cristo, mas você não o fará, porque você já entregou a vida a Ele. E se você já não fez, está na hora de fazer. E pedir a Deus que more no seu coração, e que Jesus Cristo lhe perdoe os pecados. Assim você se tornará um filho de Deus. João 1,12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Amém? Vamos orar? Eu louvo a Deus pelas intervenções que Ele faz. Eu não sei quais são as intervenções que Ele vai fazer na sua vida essa semana, mas eu peço a Deus que as faça. Senhor Deus, nós precisamos da intervenção da espada delimitando o que é verdade e o que é mentira. Da espada que é a palavra do Senhor nos direcionando para as coisas certas, no amor correto, dentro da proporção correta, dentro daquilo que o Senhor espera de nós. Nós não sabemos fazer isso por nós mesmos. Nós te agradecemos que a tua palavra nos direciona, nos corrige, nos ensina a viver na justiça, como está lá em 2 Timóteo 3,16. Mas, Pai, se o teu Espírito não vier sobre nós e não nos conduzir, e eu sei que Ele o fará e sempre o faz, faça-nos perceber o que nós estamos fazendo de errado. O que nós mesmo na necessidade da sobrevivência ou na necessidade daquilo que gostamos de fazer e que porventura não seja pecado, mas que quando feito de forma incorreta, exagerada, pode nos levar a pecar. Só o Senhor sabe, Pai. Só o Senhor consegue nos mostrar. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser servos realmente que tenham no coração um coração realmente temente ao Senhor. Que entende que a espada não vem somente para castigar, mas vem para nos ensinar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vem para nos defender contra as ciladas do inimigo, contra as setas, ó Deus, contra tudo que ele tente contra nós. Jesus deu esse exemplo na tentação. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, porque a tua espada nos limita, que o teu Espírito se manifesta, nos ensina a nos submeter à tua palavra cada vez mais, para que possamos ser achados como mordomos bons e fiéis daquilo que o Senhor nos confia, que é a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.